Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar conosco e que o Espírito Santo possa estar dirigindo esse culto de adoração ao Senhor. Vamos, em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o pastor Hamilton, da Igreja Shekinah, na rua Major Sérgio 47, lá na Mosela, em Petrópolis. E eu gostaria que todos nós fechássemos nossos olhos, procurássemos uma comunhão com o Senhor e vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, é no nome precioso de Jesus, Senhor, que agora estamos reunidos, Senhor, aqui com os irmãos, sentindo já a Tua presença nesse lugar que é santo, Pai, para que, Pai, em nome de Jesus, não só nós que estamos aqui reunidos, mas com todas as vidas, Senhor, que nesse instante estarão nos assistindo, Senhor, através do YouTube, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo possa dirigir, Senhor, esse culto, Senhor, de adoração ao Senhor, através dos hinos, dos louvores, Senhor, e de uma pequena mensagem, Senhor, que possa vir ao encontro das nossas necessidades, Pai. Por isso eu oro, eu agradeço, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar. Digno
consagramos todo nosso ser a ti. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque Ele é grande, né? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor e o trecho que nós vamos ler está em Ezequiel, capítulo 14. Não, Ezequiel 14 e 20. 14, 20. Isso. Está aí. Escrito assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Amém? Amém. Nesse trecho que nós vemos, né, aqui em Ezequiel, em algumas Bíblias tem um título, o capítulo 14. Né? O capítulo 14 em algumas Bíblias traz o título, os idólatras são castigados. E aí, o que isso pode ter a ver com a gente hoje? Não é? Os idólatras são castigados. Que ídolos são esses? Né? Então, aí, meditando nesse texto, né, eu li desde o começo
e aí não vamos ler o capítulo todo, mas eu gostaria que nós dessemos uma olhada no versículo 3 e 4. E está escrito assim em Ezequiel 14, versículos 3 e 4. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Aí o 4 diz assim: portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Versículo 6, para encerrar esse trechinho. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas às vossas abominações. Amém? E aí eu fiquei pensando, né? O Senhor deu a orientação para que nós estivéssemos meditando nesse texto e fala sobre ídolos, né? Um trecho em que Israel, o Senhor está falando com o povo de Israel, que o povo de Israel estava com ídolos no seu coração. E aí o que acontece? A palavra, eu fui buscar o que é a palavra ídolo, né? A palavra ídolo é interessante que ela pode ser traduzida de duas formas. Ela pode significar um tronco, que muitas vezes eles faziam ídolos de troncos, mas também a palavra ídolo significa, sabe o quê? Rolar para longe. Então, o ídolo é tudo aquilo que me faz rolar para longe de Deus. E aí, o que a gente começa a pensar? Quando, naquele versículo que a gente leu logo de início, né? Versículo 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua alma. Então, nesse capítulo 14, quem tiver tempo para poder meditar depois no capítulo todo, o Senhor está falando de um juízo que ia vir sobre o povo de Israel por causa da idolatria do seu coração. Ou seja, eles estavam deixando que o seu coração dessem lugar a coisas que levassem para longe de Deus. Eles continuavam servindo a Deus, entre aspas. Eles eram conhecidos ainda como povo de Deus. Só que eles estavam com o coração cheio de ídolos. E aí veio o castigo de Deus por causa disso. E que castigo foi esse? Né? Por que aconteceu isso? Porque Deus vê a motivação do coração. Deus viu o ídolo do coração, mas Deus também vê a motivação do coração. Por que Deus deu como exemplo Noé, né? Aqui Noé, Daniel e Jó? Porque no seu coração os três foram fiéis a Deus, nas diferentes circunstâncias que passaram. E eles passaram por circunstâncias muito difíceis na época deles, né? Quando você olha para Noé, o que aconteceu? Toda uma geração corrompida, Deus vindo um juízo sobre aquela geração inteira, e Noé se achou justo e fiel ao Senhor. Aí a gente olha para Daniel, né, que foi levado cativo para a Babilônia, um lugar extremamente idólatra, com pessoas, né, completamente longe de Deus, e ele permaneceu fiel ao Senhor. E Jó, apesar de perder tudo, numa circunstância terrível, que ele perdeu a família, perdeu casa, perdeu tudo, perdeu bens, perdeu saúde, e ele permaneceu íntegro ao Senhor. Então, por quê? Porque a motivação do coração deles, o que eles tinham em comum? Os três tinham a motivação de buscar a Deus. A motivação deles não era só estar na casa do Senhor, não era só estar junto com as pessoas, era estar com o Senhor, buscando o Senhor. E aí, o que isso tem a ver com a nossa vida? Quando eu penso comigo, para mim, cada um de nós, precisamos pensar, por que eu me chamo cristã? Por que você se chama cristão? E por que a gente vai à igreja? Qual é a motivação do nosso coração? Né? Será que eu vou por causa dos meus pais? Será que eu vou por causa dos meus amigos? Né? Por causa do ambiente da igreja? Por causa da satisfação que me dá quando eu estou lá?
né? Ou porque eu não tenho lugar nenhum para ir e é o lugar que eu tenho, eu vou. Por que, né, eu gosto de ir à igreja? Por que eu me chamo cristã? Qualquer um desses motivos que eu falei, ou qualquer outro, não é o motivo certo. Porque o único motivo que deve nos levar é Jesus. Ele é a motivação, ele é a razão, né? Qualquer outro motivo que me leve à casa de Deus e que não seja o próprio Deus é um ídolo no meu coração. Porque ainda que eu esteja perto, esteja na igreja, o que acontece? Ele vai me levar para, apesar de eu estar ali, o meu espírito pode estar longe de Deus, embora eu esteja ali na casa de Deus. Jesus vai estar presente, mas o meu coração pode estar longe. E aí, para a gente ver isso, eu quero convidar a abrir em Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, 38, 42. Que está escrito assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Então, a gente vê aqui a motivação do coração de Marta e a motivação do coração de Maria, né? As duas estavam na presença de Jesus. Jesus estava ali, as duas estavam na presença de Jesus. Só que a gente observa que há uma grande diferença na motivação. Se a gente perguntasse para Maria o que Jesus falou, ela ouviu tudo que Jesus falou. E Jesus com certeza ouviu tudo que ela falou. Agora, se perguntasse a Marta, Marta esteve ali o tempo todo, mas ela não ouviu nada do que Jesus falou. Porque ela estava ocupada com muitas coisas. E isso fez muita diferença. E às vezes, né, a gente permite que essas coisas que nos envolvem rolem ou nos enrolem e nós ficamos enrolados, né, para longe de Deus. E estou falando rolar porque rolar é uma daquelas palavras que fala se refere ao ídolo, né? Então, e às vezes eu me enrolo com algumas coisas que me levam para longe de Deus, da comunhão com Deus, não é? E acabam virando ídolos no meu coração. Coisas do dia a dia que a gente não percebe, que pode ser o trabalho, pode ser o estudo, pode ser coisas boas, pode ser a internet, pode ser o celular. Várias coisas podem ser isso, né? Cada um que sabe do seu coração, do ídolo que a gente pode ter, né? Então, a gente precisa analisar, né, o que tem se tornado um ídolo no meu coração. O que tem se tornado, qual a motivação que tem sido no meu coração, né, diante de Deus. Em Mateus 6:21, Jesus disse assim: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, eu preciso prestar atenção o que tem sido um tesouro para mim. Será que a presença de Jesus, né, tem sido prioridade para mim? O que tem sido prioridade para mim? Ou quem tem sido prioridade para mim? Né? Então, onde estiver o meu tesouro, vai estar o meu coração. Por que eu estou batendo nessa tecla? Por quê? Voltando lá para Ezequiel, né, nós vemos aqui que Israel havia se corrompido, né, e o Senhor não era mais prioridade para Israel. Né? E aí, o que acontece? Por isso que o castigo veio. E aí, nós vemos, né, que hoje em dia, um evangelho que diz que Deus não castiga, porque Deus é amor e Deus não castiga. Mas Deus castiga? Bom, não sou eu que estou dizendo, né? Aqui, o Senhor, ele fala, se você for ler o capítulo 14, né? Aqui, ele mesmo fala, e eu gostaria de convidar para que nós lêssemos o versículo 12 e 13, Ezequiel 14, 12 e 13. Está escrito assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, isso aqui é Deus falando,
Quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, nós vemos aqui que há uma consequência, todo pecado tem uma consequência. E hoje, se nós formos olhar para a situação espiritual do mundo e do Brasil, né, e da região onde nós estamos, nós percebemos o quão longe nós temos andado das orientações bíblicas, não é? Não é o que a cultura que se diz cristã diz, porque muitas vezes há uma cultura que diz uma coisa, mas não é o que a Bíblia diz, não é? Então, será que temos sido fiéis e obedientes ao que a palavra nos manda fazer? Isso é uma coisa pessoal, né? E aí, o que acontece? E aí, a Bíblia fala aqui no versículo 3, ainda que as pessoas questionam a Deus. O Senhor ainda fala aqui, olha, permitirei que me interroguem? Portanto, permitirei que eles me interroguem? Porque às vezes a gente vê, a gente vai se afastando de Deus, as coisas estão acontecendo, o juízo de Deus, o castigo de Deus vem e ainda fica questionando a Deus. Será que Deus ia mandar castigo? Claro que não. Deus vai fazer uma coisa dessa? Por que isso está acontecendo? Não é? E a gente questiona a Deus. Só que agora não é tempo da gente questionar Deus, é tempo da gente se converter, né, de mudar de vida. Então, né, muito tem se falado de Crônicas, né, segundo Crônicas 7,14, não é isso? Que fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os pecados, sararei a sua terra. Então é necessário que a gente mude de vida mesmo. E o que é mudar de vida, né? Então, é uma vida... O que o brasileiro... Não, vou falar como brasileiro porque nós somos brasileiros. Eu sei que isso tudo está envolvendo o mundo inteiro. Mas é uma vida o quê? Sem vulgaridade. Sem palavras torpes, sem mentira, sem enganação. Sem, né? Tendo sede da presença de Deus. O quanto será que eu, Daniela, e cada um de nós temos tido de sede da presença de Deus? Aonde será que prioridade que estamos dando a Jesus? Então, se eu começo o meu dia... Eu acordo 7h30, 8 horas da manhã, não sei, 6 horas. Vou dormir à noite. Em que horas do meu dia, em que momento do meu dia Jesus se encontrou para eu ter um momento só com Ele? Será que eu tive em algum momento que eu dei prioridade a Jesus? Se eu não dei, então eu preciso rever esses meus conceitos, né, a minha situação. Porque aí eu estou vendo a motivação do meu coração. Aquilo que eu estou dando prioridade, né? E aí você vai falar assim, ah, mas a minha mãe ora por mim, meu pai ora por mim, meu avô ora por mim, né? Meu pai é crente, meu pai ora por mim, né? E aí, será que eu posso me firmar nisso? Graças a Deus que temos alguém orando por nós. Só que aqui o Senhor fala, ainda que estivessem no meio delas 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a própria vida. Lá no 20 fala, nem o seu filho, nem a sua própria filha. Então, por mais que meu pai queira, ele não pode me salvar. Eu preciso querer buscar a salvação. Eu preciso querer essa salvação, né? E porque só a oração do meu pai não é suficiente. Então, assim, não adianta o meu pai estar orando por mim, né? Os parentes orando por mim, amigos de igreja. Eu preciso querer ter a minha experiência com o Senhor e buscar essa experiência com o Senhor, entendendo que um dia eu vou estar diante do Senhor. Cada um de nós vamos estar diante do Senhor. E vai voltar. O Senhor vai voltar. E se eu penso, eu tenho que tomar cuidado para eu não estar me enganando. Porque senão eu penso que eu estou enganando a Deus, eu engano todo mundo, e eu estou só me enganando, né? Então, todo mundo, eu posso enganar todo mundo aqui, todo mundo vai falar assim, Daniela é uma bênção. Daniela é uma bênção. Fulano é uma bênção. Mas Deus sabe se eu sou bênção, se eu não sou. Será que a motivação do meu coração é buscar Jesus ou é me aparecer ou dar uma satisfação para os outros? Né? O Senhor sabe a motivação do meu coração. E é pela motivação do meu coração que diante de Deus eu vou ser bênção ou não. Não é? Não aos olhos dos outros, mas aos olhos de Deus. Então eu preciso ver como vai o meu coração hoje. Ou seja, se Jesus voltar agora,
Ou se eu partir agora, como está meu coração com Deus? Né? Eu sempre gosto de lembrar que quando eu era pré-adolescente, na escola bíblica dominical, tinha um rapaz que ia lá, ele era muito humilde, e ele sempre cantava uma musiquinha assim, muito humilde mesmo. A gente até ria dele na época. E ele cantava sempre assim. Ele não cantava bem, mas ele cantava todo domingo, ele cantava a mesma música. E ele cantava: como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? Minha vida vai muito bem, como vai a sua vida também. E a gente ria dele, os adolescentes. Anos depois que eu fui parar para pensar, eu falei assim, caramba, a vida dele estava bem, a minha não estava não. Eu estava rindo dele, mas a vida dele estava muito melhor do que a minha. Então, eu preciso ver como está a minha motivação. Qual é a minha motivação de ir à casa do Senhor? Agora nós não estamos podendo ir, mas eu vou à igreja por quê? Porque eu tenho que dar uma satisfação, porque eu sei que vou agradar os meus pais, eu vou por causa do grupo de louvor, eu vou por causa de um grupo de oração. O que vai me fazer permanecer na presença do Senhor? Se tudo isso faltar, se faltar a igreja, se não tiver mais igreja, se não tiver mais grupo de louvor, se não tiver mais um pastor, se não tiver mais nada, o que vai me fazer ser fiel ao Senhor? Tem que ser o próprio Senhor. Então eu preciso ter a minha experiência com o Senhor e buscar a Ele, né, e ser obediente à palavra dEle. Lembrando aqui, o versículo 3 diz, eles levantaram ídolos no seu coração. Então, quais são os ídolos que eu, Daniela, quais são os ídolos que você tem levantado no seu coração? Né? Será que é o celular, a internet? O que a gente não vive sem? O que é um ídolo? É uma coisa que você às vezes não pode viver sem. O que hoje eu não vivo sem? Então, o que eu estou dando prioridade? Né? Qual é o primeiro lugar? Eu acordo, a primeira coisa que eu quero fazer. Então, o que isso tem me feito rolar para longe de Deus? Né? Então, eu tenho que prestar atenção nisso. E como diz o versículo 6, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos. Então, a gente precisa se converter ao Senhor. Converter, transformar, mudar completamente, né? E se afastar dos nossos ídolos mesmo. E nós precisamos buscar a nossa salvação, né? A palavra do Senhor diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, Ele está aqui. E eu preciso vigiar dia após dia, eu, Daniela, dia após dia, para que Ele seja a minha prioridade. Porque não vão faltar, como não faltam, coisas para me distrair e me fazer rolar para longe da presença de Deus, para me afastar de Deus, que são os ídolos. Então, o trabalho, os afazeres, como aconteceu com Marta, podem ser os meus ídolos. Né? A internet pode ser o meu ídolo. Então, assim, o meu celular, né? Quantas vezes eu fico às vezes a gente fica um dia inteiro com o celular na mão, mas a gente não consegue ficar 5 minutos se concentrando em oração ou meditando na palavra, porque é difícil às vezes para a gente. Então, todos nós precisamos, por quê? Porque o Senhor vai voltar. E o desejo do Senhor é que todos nós sejamos salvos. Não é que maravilha a gente está todo mundo agora? Não é maravilhoso? Então, o Senhor quer isso para nós. Nós precisamos, dia após dia, em nome de Jesus, buscar essa bênção do Senhor, né? E nos arrependendo diante do Senhor, porque é tempo. E isso eu estou falando para mim, em primeiro lugar. A palavra do Senhor diz que ela é uma espada de 2 gumes, ou seja, ela corta os 2 lados. Então, a primeira pessoa a ser cortada por ela, no caso, sou eu que estou falando. Então, ela está cortando para mim. Então, a primeira coisa, ela serve para mim. Agora, eu espero que sirva para outros também e abençoe. Mas a primeira pessoa a ser cortada sou eu. Eu sei que eu preciso rever muita coisa. E nessa hora, eu quero te convidar também, né, a fechar os olhos e que a gente possa estar revendo os nossos conceitos, revendo as nossas prioridades, né, no nosso dia a dia, na nossa semana. Quando eu acordo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, se eu fosse enumerar todas as coisas que eu faço, todas as prioridades do meu dia, Daniela, onde entra Jesus? Que prioridade que eu estou dando a Ele? Você aí na sua prioridade, no seu dia a dia, eu não sei, não conheço a sua rotina, mas onde entra Jesus? Né? Qual é a prioridade? Quanto tempo nós estamos para parar tudo, no silêncio, para ouvir a voz do Senhor? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava, meu pai falava, que quando uma pessoa fala, a gente fica quieto para ouvir. Só que hoje em dia a gente está se ocupando e botando tanto barulho na nossa vida que a gente não pode ouvir Jesus. A gente não pode ouvir Deus, não consegue.
Então, que a gente possa sossegar a nossa alma na presença do Senhor e deixar Ele falar ao nosso coração. Que a gente consiga, durante a semana, parar, ter um tempo só nós e Deus, para que Ele possa falar ao nosso coração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, pedindo essa bênção ao Senhor. Pai querido e amado, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida e a vida de cada um, Senhor, que ouviu nesse momento a Tua palavra, porque, Senhor, confessamos a Ti. A Tua palavra diz que nós devemos confessar a Ti e confessar uns aos outros os nossos pecados para que sejamos sarados. E confessamos, Senhor, que muitas vezes temos nos deixado sido rolar e nos enrolar para longe da Tua presença, Senhor, com tantas coisas desse mundo, Pai. E sabemos que a volta está próxima e precisamos nos preparar como noiva, Senhor, para estar como nosso noivo amado para as bodas do Cordeiro. Esquecer disso, Senhor. Aviva o nosso coração e coloca um desejo ardente dia após dia de estar buscando o Senhor em espírito e em verdade, Pai. Independente de qualquer circunstância, Senhor, de qualquer pessoa ao nosso redor, mas que o Senhor seja a motivação primeira da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, quebranta o nosso coração e atrai-nos para Ti, Senhor. A Tua palavra diz que com amor eterno eu Te amei, por isso com benignidade Te atraí. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, da nossa vida, Senhor, para que possamos estar nos quebrantando diante do Senhor, acertando a nossa vida em obediência à Tua palavra, Senhor, e o Senhor possa se agradar de nós e possamos estar contigo na eternidade. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, e principalmente você que está nos assistindo, eu tenho uma opinião em que eu sempre fui muito a favor que todos, dentro da medida do possível, deveria fazer teologia. Porque isso é uma palavra que foi dada hoje, aqui, agora, uma palavra de exortação. Podemos aprender, entender que o pai, a mãe, ela exorta o filho. É a maneira que tem de corrigir, de endireitar a vida, às vezes, dos filhos, para colocar num caminho correto. Deus não é mau. A essência de Deus, o atributo de Deus é o amor. Mas, quando nós lemos a palavra de Deus, eu costumo dizer que a Bíblia não é para ser lida, é para ser estudada. Porque nós olhamos, eu vejo aqui nesse texto, duas matérias muito importantes, né? Que é a exegese e a hermenêutica. É a pessoa mergulhar na palavra de Deus para poder ter um entendimento. Não vou repregar o que a irmã falou, mas nós podemos observar aqui que esses três personagens, Jó, Daniel e Noé, são três personagens de fé. E muitas vezes nós temos que olhar para dentro de nós e fazermos uma análise. Como é que está a minha fé? Eu não tenho que ficar se preocupando com a fé das pessoas, não. Como a irmã aqui mencionou, a salvação é individual. Eu estou casado com Cremilda há 50 e poucos anos. Meu amor por ela é tão grande, e eu creio que o dela também. E a palavra de Deus, que nós dois nos tornamos um só. Mas quando chega na salvação, não é. Porque vai depender a salvação dela com ela e Deus. E a minha, eu e Deus. No caso de um arrebatamento da igreja, não, eu e ela somos um só. Aí isso não vai funcionar, não. Entende? Aí entra a exegese. Então, eu tenho que buscar a salvação para mim. E eu tenho, se possível, fazer com que ela também sinta o desejo da salvação, que meus filhos, netos, sentem o desejo também da salvação. Mas vai depender de cada um, é independente. E muitas vezes nós nos envolvemos com o que está ao redor.
e nos desviamos. E o gostinho do pecado, as pessoas gostam. Aí que perde a salvação. A Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus não sabe nem o dia nem a hora. Então pode ser daqui a 1 minuto, seu arrebatamento da igreja. Portanto, nós devemos estar prontos. Nós somos a noiva. Precisamos estar prontos para o horário do arrebatamento. Que cada um de nós possamos nos consertar. Nós estamos passando por uma crise, a cidade de Petrópolis, o Rio, o Brasil, o mundo. Eu não vejo isso mais muito como doença, eu vejo como um alerta de Deus. Foram igual as pragas que ele colocou no Egito. Podemos observar o que está acontecendo no mundo. Num lugar está uma praga de gafanhoto. Mas por quê? É como o texto foi lido aqui, em que tornarei instável o sustento do pão. Se continuar, como eu estava falando, conversando aqui, se continuar essa situação de todo mundo estar em casa, vai faltar comida. Porque se ninguém trabalha, a Bíblia fala, está aqui na Bíblia, quem não trabalha não come. Se ninguém vai produzir, como é que vai se comer? Aí vai se morrer mais de fome do que de vírus. Aí, por que Deus está permitindo isso? Não será se é para nós olharmos um pouco mais para Deus? Nós temos que escolher Marta ou Maria, como a irmã falou. Não adianta estar na presença de Deus, ali, mas não está prestando atenção no Senhor. Nós temos que estar conectados com Jesus. Muitas vezes estamos na igreja, está se fazendo joguinho no celular. Então, está em comunhão com o Senhor? Não. Eu estou tendo uma experiência particular. De manhã cedo, eu tiro um tempo grande para poder ler a palavra, pegar um versículo, dar uma explicação e enviar. Tem 3 ou 4 dias que eu parei, não estou fazendo, não está mandando mais mensagem no WhatsApp. Eu estou fazendo uma coisa até mais arriscada. Eu acordo, antes de escovar os dentes, eu abro ali a janela, pode estar chovendo, ou roço, e eu fico num tempo longo, olhando para o tempo, para a criação de Deus e orando na presença de Deus. Não é por mim não só, é pelo mundo. Eu me colocando na brecha, entende? Não sou Jesus não, mas a Bíblia fala que nós precisamos orar. Será se nós estamos orando pelo país, pela cidade, pelo mundo? Se fala em tanto evangelho, mas o povo está orando. A Bíblia fala, se orar, ele vai atender. Então, procure meditar em tudo isso. Tudo que a irmã falou, mencionou aqui, que você retenha isso no coração e procura colocar em prática. Temos 2 caminhos a tomar. Um é a vida eterna com o Senhor. E a outra, eu não preciso explicar para onde que se vai. Acho que todo mundo sabe. Amém? Feche teus olhos. Começa a meditar nesse texto, em tudo que foi dito aqui pela Daniela, e começa a ter um momento de reflexão na vida e toma uma decisão correta. O Senhor nos deu 24 horas. Nós precisamos saber administrar essas 24 horas, reservar um tempo para estar conversando com Deus. Ele deu um exemplo, quando ele fez o mundo, falou que tudo era bom, ele vinha toda a tarde conversar com Noé. Com Adão, aliás. Aí eu pergunto, ele está querendo conversar com cada um de nós.
Estamos tirando um tempo, 10, 15 minutos, meia hora para conversar com Deus? Te garanto, se nós fizermos isso, nossa vida vai mudar. Deus é Deus de milagre. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Vamos orar. Senhor, Pai eterno, estamos aqui, Senhor, em plena comunhão contigo, entregando não só as nossas vidas, Senhor, mas todas as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, não só dentro de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro, no Brasil e até fora do Brasil, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que possamos, Senhor, a partir de hoje, desse momento, dessa mensagem, Senhor, possamos fazer uma mudança na nossa vida, Pai, para que possamos te buscar em espírito e em verdade, Pai, que a partir de hoje possamos, Senhor, mudar nosso sistema de vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que possamos separar tempo para o Senhor, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, da mesma maneira que eu sinto Tua presença nesse lugar, que é terra santa, Senhor, porque a Tua palavra diz que onde nós colocarmos a planta do nosso pé, Senhor, é lugar santo, Senhor. Da mesma maneira, em todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse instante, Senhor, creio pela fé, porque o Senhor é onipresente, Ele está presente ao lado de você que está ouvindo, não importa a distância. Por isso, abra teu coração para Jesus, coloca a tua mão no coração, faz uma aliança com o Senhor, a partir de hoje, que tua vida vai mudar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que a sua mão, Senhor, esteja estendida na vida de cada um que está abrindo nesta hora o coração, Senhor, para que o Senhor possa fazer uma transformação da mesma maneira, Senhor, que o Senhor fez com Saulo, Senhor, quando passou ali no caminho de Damasco, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que a partir de hoje, muitas vidas irão se modificar, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Por isso, Pai, muito obrigado por esses momentos que passamos na Tua presença, Senhor. Passamos em comunhão com o Senhor, Senhor. E entendemos, Senhor, a mensagem, Senhor, que vamos reter e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, Pai. Por isso, Pai, nos dê uma noite de paz e tranquilidade, Senhor. Abençoe, Pai, o nosso país, Pai. Nós estamos intercedendo por ele, Pai. Pai, eu não sou de direita, de esquerda, nem de centro, Senhor. Eu sou de Jesus Cristo. E por isso, Pai, a Tua palavra que fala que nós temos que orar pelas autoridades. E nós estamos orando pelas autoridades, Pai, e colocando nas Tuas mãos, Pai. Por isso, Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Nos dê uma noite de sono, com paz e tranquilidade, Pai. Essa é a oração que faço, no nome precioso de Jesus. Amém.